Olá, tudo bem com vocês? Hoje saindo totalmente do script. Tô aqui sozinha comandando esse microfone com o Cleiton ali, né, me ajudando. E o nosso convidado hoje vai ser uma pessoa, assim, gente, eu só quero dizer a vocês que aproveitem, porque é uma super oportunidade de aprendizado. Você que é empresário, você que é advogado e ainda nos segue, quero que vocês conheçam, para quem não conhece ainda, Marcelo Magalhães. E eu vou deixar ele se apresentar, porque eu acho que ele é a melhor pessoa para fazer isso. Obrigado, Ellen. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que cada um está assistindo aqui. Eu me chamo Marcelo, como a Ellen falou. É um pouco deselegante essa coisa de falar em causa própria, né? Mas eu sou pesquisador de mercado há 20 anos, então acho que isso é uma atividade que me apresenta muito, né? Há 20 anos que eu lidero a Interpreta, Ellen e todos que me ouvem, e é uma empresa que eu pretendo seguir por resto da vida, porque é o que eu gosto de fazer, estudar comportamento de compra e consumo, estudar consumidor. Ao longo desses 20 anos eu tive a oportunidade de fazer mais de 1000 pesquisas, então acho que é isso que me define, um cara curioso, inquieto, né? Gosto muito disso, né? Desde sempre, acho que menino já me entendia pesquisador, né? E assim que eu saí da faculdade eu pude, né, dar vazão para essa minha vocação. Mais recentemente, há coisa de 5 anos atrás, eu fundei o Boa Ventura Lab, que é uma escola para empreendedores, né? Começou, Ellen, e todos aqui que estão acompanhando a gente, numa salinha lá dentro do nosso escritório, e o meu escritório fica na Boaventura da Silva, então por isso Boaventura Lab, né? Que aí literalmente é uma sala desse tamanho, uma mesa um pouquinho maior, cabiam 8 pessoas na mesa, e eu resolvi chamar amigos meus, empreendedores, para nós discutirmos alguns temas que eu sentia que não eram discutidos aqui em Belém. Talvez tenha até sido um pouco bobagem minha, né? Mas eu sentia essa coisa de que quando a gente queria buscar alguma coisa, né, um pouco mais sofisticada, a gente tinha que sair de Belém. E aí eu falei, não, por que a gente não pode, então, juntos aprendermos temas sofisticados de gestão? E aí esse nasceu o Boaventura Lab. Na época, eu criei um curso que era para a gente discutir experiência no ponto de venda. E aí depois foram surgindo um curso atrás do outro, menos com a intenção de eu saber o que fazer e mais com a intenção de a gente ser um hub de conhecimento, né, de troca. Só que aí logo depois as atividades foram interrompidas por conta do contexto da pandemia, e que eram atividades presenciais, e aí nasce uma aldeia, né? Então eu sou muito feliz pelos efeitos da pandemia, obviamente não pelo tudo que ela trouxe para a gente, mas por esse zona de desconforto. Eu queria continuar mantendo as atividades de discussão, né, de desenvolvimento de conhecimento, e eu não conseguia encontrar uma forma, não acreditava no vídeo sozinho, né, nos cursos digitais, virtuais como tinha, e aí nasceu então a ideia do clube de assinatura do livro, né? Eu falei, bom, é um aprendizado remoto, a gente não precisa se encontrar, faço a curadoria de um livro, envio esse livro para casa dos meus amigos, e aí depois a gente se encontra, nem que seja numa sala no Zoom, para discutir o livro, né? Então assim nasceu a Aldeia, que é esse clube do livro, né? Já com esse nome de comunidade, que de fato é o que me move, né? Como aprendedor. Eu gosto dessa coisa de a gente trocar experiência, trocar aprendizados. Nasce uma Aldeia, então, e a Aldeia vem evoluindo, acho que talvez seja um nome, né? Eu gosto de dizer que eu estou aprendendo ainda a fazer, porque eu tenho uma visão grande, eu queria que ele fosse uma plataforma, quero, né? Que ele seja uma plataforma bem democrática para que todo empreendedor possa encontrar nele o conhecimento que precisa para evoluir, né? E quando eu falo isso, é porque ao longo desses 20 anos apoiando empreendedores com pesquisa de mercado, né, eu percebi que tem muito empreendedor que eventualmente quebra ou passa por dificuldades na sua trajetória, na sua jornada empreendedora, por não ter o conhecimento ou competência, né? Então, isso sempre me frustrou muito, e aí acho que tem uma hora na vida que a gente quer fazer a diferença, né? Mais do que ganhar dinheiro, quer fazer a diferença, e o Aldeia, então, tem isso, né? Nosso preço é muito simbólico, hoje é R$80 por mês, para você fazer parte do clube, e recebe muitas entregas, o livro e muito suporte de aprendizagem. E eu quero manter essa coisa do preço simbólico, porque a ideia é essa, né? Democratizar o acesso ao saber,
que pode fazer diferença na vida do empreendedor, né? Então, acho que esse sou eu, né? Um cara inquieto, né? Acho que com muita vontade de fazer parte das jornadas empreendedoras, né? É isso que eu faço há 20 anos e eu tenho certeza que é isso que eu vou continuar fazendo. Legal, Marcelo. Eu faço parte do clube do Aldeia e eu sou realmente uma apaixonada pela ideia e pela forma como é executado. Dali, os meus negócios acabaram tendo direcionamentos, enfim, dali é muito aprendizado que realmente a gente coloca em prática. Legal. E aí, Marcelo, quando a gente estava fazendo a pauta, a Amanda e eu, a gente entendeu que tinha que fechar o ano trazendo para o nosso público algo sobre o comportamento de consumo, que a gente percebe que vem mudando de forma rápida. Acho que o mercado é extremamente dinâmico, as pessoas elas estão se encontrando em tecnologia, estão se encontrando... Eu acho que o nosso contexto pós-pandêmico, né, traz isso, essa forma de consumo diferenciada. E aí, quando a gente pensou numa pessoa, eu falei, cara, é o Marcelo, não tem para onde correr. E aí, dentro disso, tem umas perguntinhas aqui, né, um scriptzinho que a gente prepara. E eu queria saber o seguinte, antes, a gente fala, a gente já abordou aqui, inclusive, advocacia 5.0 e tudo mais, e agora se fala aí num mercado 5.0, mas o que seria esse mercado 5.0 para primeiro contextualizar as pessoas e depois a gente entrar nessa temática? Tá. Acho que é muito legal a gente trazerem isso, né? Porque comportamento do consumidor eu ainda acho que é uma caixinha preta, pouco, né, uma ciência pouco conhecida, muito embora deveria ser muito conhecida, porque todos nós empreendedores de alguma forma servimos aos nossos clientes, aos nossos consumidores, né? Essa coisa do número, da nomenclatura 1, 2, 3, é do Philip Kotler. Então, o Kotler é um pensador de marketing, felizmente está vivo ainda, até hoje, né? Ele acabou de lançar, inclusive, a última obra dele, que é o 6.0. Né? Não foi traduzido em português ainda, mas, basicamente, quando o Kotler começou a escrever os livros dele, livros sobre marketing, né, livros sobre mercado, ele começou a perceber, então, como você bem citou, a mudança no comportamento do consumidor, né? Por vários motivos, né? Geração é uma delas, muita geração. Contexto que a gente vive é outra delas, que também, como você citou. Esses contextos, essas gerações, todas essas influências alteram o comportamento do consumidor, fatalmente altera como as empresas devem se posicionar para conquistar o consumidor. Então, altera o marketing, né? E aí ele foi lançando marketing. Né? O primeiro livro não era 1.0, né? Marketing, administração de marketing, mas depois foi, né, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Mais recentemente, por isso que ele veio ao Brasil, ou fez uma videoconferência e até colocou um quadro de comparação de todas as mudanças do comportamento do consumidor e no marketing em todos os livros dele. É muito bacana. Quem puder dar um Google, um mecanismo de busca, Philip Kotler, as várias versões do marketing, acho que vai poder encontrar esse quadro bem legal. Mas resumindo, o que é então isso, 5.0, 6.0, todos esses, né, essas diferentes versões, tem a ver com como a gente avançou na compreensão de entrega de valor para o cliente. Então, vamos entender o que era 1.0. Né? Lá atrás, década de 60, 70, o marketing começou a ser desenvolvido como ciência no final da década de 50, e a gente vai entender esse momento como um momento de padronização. Então, se a gente parar para pensar, vamos até lembrar do Brasil, né? Final da década de 50, ou meio da década de 50, a gente tem a Constituição de Brasília, o JK dizendo, né, 50 anos em 5 e a industrialização do país. O mundo inteiro estava vivendo um processo de grande industrialização, o Brasil também. Num contexto de forte industrialização, o que a gente tem? Padronização de produtos. Então, as empresas entendiam o seguinte, como é que eu posso satisfazer o consumidor? Entregando acesso ao produto. Então, quanto mais eu padronizar os carros, mais escala eu vou ter, quanto mais escala eu vou ter, mais barato vai ficar o produto, melhor para o consumidor. Então, parece ter piada, mas se a gente se lembrar, a gente tinha 4 montadoras no país, a GM, né, a Fiat, a Ford e a Volkswagen, cada uma delas com 3 modelos de carro só. Então, a gente tinha um modelo hatch, se a gente pegar os primeiros carros da Fiat, acho que era o Fiat 147, o Hoje e depois a Panorama, né, que era um hatch, um sedã e uma caminhonete. E as outras, todas as montadoras também com 3 modelos de carros, né? Não tinha 12 modelos de carros.
Por que só poucos modelos? Porque para ganhar eficiência. Então, naquele momento, o que era o marketing? Né? Eu te digo que esse é o produto para você. Eu produzo em escala, né, esses produtos, e o marketing 1.0 era isso. Né? Então, as empresas só se preocupavam em ganhar eficiência operacional, muita escala para vender esse produto. Eu estou falando isso como se fosse um passado muito distante, mas é importante a gente entender de onde a gente veio, porque até hoje alguns empreendedores pensam dessa forma. Né? Então, mesmo que isso tenha ficado 50 anos para trás, 60 anos para trás, alguns empreendedores até hoje acreditam, né, que para servir melhor o consumidor, eu preciso ganhar escala, eficiência operacional, reduzir o preço do produto para entregar valor para o cliente. Bom, mas aí o marketing foi avançando, a gente foi entendendo que a partir daí o consumidor, à medida que foi tendo mais modelos, eu já até perdi hoje a quantidade de número de modelos, mas até um tempo atrás, eu fui atrás desse número, a gente tinha mais de 900 modelos de carros à venda no Brasil. Tá? Então, hoje a gente tem muita oferta, né, de muitos produtos diferentes, né, em todas as áreas. Né? Imagina o que era o direito há 60 anos atrás e o que é o direito hoje. Né? Hoje a gente tem super especializações. Né? Nicho do nicho. Exatamente. Né? Então, da mesma forma, né? Para todos os setores de negócio. Né? Então, à medida em que isso foi avançando, né, o marketing foi dizendo assim, não, agora o que é customização, agora é personalização. Né? E avançando, agora é ter o propósito. Então, se não me engano, o marketing 3.0 foi o marketing do propósito. E aí a coisa foi avançando. O 6.0, o que ele está falando agora, ou o 5.0, e caminhando para o 6.0, é o que ele está falando agora do mais humano possível. Né? Então, é o contexto em que tudo já está tão commodity que a diferença está no contato humano. Né? Então, o que a gente quer agora, ao ligar para uma empresa, já não é mais ser atendido por uma URA, né? Mas ser atendido por uma pessoa. Então, vou dar um dado aqui muito interessante. A Stone, que é essa empresa financeira, essa fintech que nasceu aqui no Brasil, mas que abriu a ação na Bolsa de Valores de Nova York, que é maquininha, né? Aquela maquininha verde lá. Um dos diferenciais delas é quando você liga para a Stone, que atende não é uma URA, é uma pessoa. Então, isso tem a ver, então, com esse marketing 5.0. Né? O que é valor para a gente agora? Valor para a gente agora eu vivo num contexto muito complexo, muita informação, o que a gente chama hoje de tempo VUCA. Eu não sei se você já ouviram falar dessa expressão, mas é uma expressão que já tem já há algum tempo. O que é tempo VUCA? Tudo é muito volátil. Em inglês, o é incerto, complexo e ambíguo. Ou seja, é muito complicado viver no contexto atual. Né? Complexo, não é complicado, é complexo. E essa complexidade faz com que a gente esteja o tempo inteiro cansado. Então, o tempo inteiro cansado. Nesse sentido, eu quero empresas, aí vem a história das dores, né? Eu quero empresas que resolvam a minha vida. Né? E a melhor forma de resolver isso me apoia a resolver o que eu preciso dessa forma. E quanto mais humano for esse contato, quanto mais você entender o meu contexto, melhor. Então, para deixar de ser abstrato e passar a tangibilizar isso, sabe aquela coisa de quando a gente conversa com o consumidor e diz assim, mas você não entendeu, o meu caso é diferente? É disso que a gente está falando. Né? Todo mundo chega e diz assim, não, mas você está falando com um médico que é nefropediatra, especializado em rim de criança. Ainda assim vai chegar uma mãe e dizer assim, mas você não entendeu, o meu filho é diferente. Né? Ela quer esse contato humano de entendimento de qual é a real necessidade dela, o contexto da necessidade dela e o atendimento dessa necessidade de forma personalizada, customizada para o que ela precisa. Então, isso que a gente entende hoje, daí que nasceu todos esses números, né? 4, 5, 3, 5.0 e agora o 6.0, e é para aí que caminha o valor. Então, a gente caminha do início da régua para orientação para produto, né? Meu foco é desenvolver produtos cada vez mais baratos, acessíveis, em escala, e aí vem avançando na régua até orientação para cliente puro, né, com o auge da customização, personalização, baseado não mais na máquina, mas pessoa a pessoa. Então, é nisso que a gente está. Ou seja, né, o comportamento do consumidor, ele quer cada vez mais se sentir único. Sim. Aquilo foi feito para ele, pensado para ele, e aí, dessa forma, a gente tem que pensar os produtos, os serviços e, enfim, todo o atendimento, o processo de atendimento dessa exatamente, forma. Exatamente. Só para fazer um adendo nessa coisa de conversa, fizeram agora uma pesquisa recente
com grandes líderes brasileiros sobre o uso da inteligência artificial. E uma das perguntas eu achei bem interessante, que dizia assim, como é que você entende, né, a inteligência artificial, por exemplo, como o ChatGPT? Entende ele como uma máquina apoiando você a fazer tarefas, ou entende ele como uma simulação de uma pessoa que te ajuda a fazer a tarefa? Acho que a resposta é óbvia, né? A gente entende o ChatGPT muito mais como a simulação de uma pessoa que ajuda a gente a fazer a tarefa. É muito engraçado quem começa a usar o ChatGPT, depois de um tempo a gente já está até dizendo obrigado para ele, né? Se despedindo, né? Muito obrigado, valeu pela ajuda e tal. Porque mesmo que seja uma máquina do outro lado, a gente não consegue entender como uma máquina, a gente de fato percebe que é como se fosse uma pessoa disponível para a gente o tempo inteiro, apoiando a gente nas tarefas. Então imagina que a tecnologia chegou nesse nível porque ela está emulando o que a gente quer como valor, que é uma outra pessoa do outro lado ajudando a gente a progredir. E a gente não consegue também ignorar esse fato de que, muito embora seja uma máquina, a gente acaba enxergando como alguém que está ali auxiliando a gente. Exatamente. E talvez seja por aí também a diferencial, né? Porque é isso que a gente quer uma pessoa. É alguém que vai me ouvir, que vai me dar atenção e vai... Eu lembro quando eu criei o meu primeiro... Que a gente consegue personalizar o chat, né? E aí, por exemplo, aqui no podcast a gente tem a Didi, que é a nossa assistente, e ela ajuda a elaborar roteiro, ela ajuda a elaborar os textos para postagem, enfim. E aí, quando o meu primeiro, eu coloquei lá que eu queria que fosse alguém que primeiro me escutasse e depois me respondesse o comando, porque logo que eu peguei o ChatGPT, era muita proatividade, então não esperava nem eu dizer o que eu queria direito para trazer, né? Então, olha só, eu desenhando uma pessoa, como eu gostaria que fosse um assistente meu. E é bem interessante. E aí, dentro dessa questão da tecnologia, sendo uma grande aliada ao mercado 5.0, como é que eu posso equilibrar isso, né? Eu continuar utilizando do benefício que eu tenho de IaaS, de automação e outras inovações, mas mantendo a essência da necessidade desse mercado novo, do mercado 5.0. Acho que você foi muito sofisticado nessa pergunta. De fato, é a pergunta do jogo do milhão, né? Equilibrar isso daí. E eu acho que a gente vai ter que aprender, a gente está aprendendo, né? Porque essa tecnologia é muito recente, né? Então a gente está literalmente entendendo onde a gente pode, né, usar ela, onde é a gente. Não tem uma resposta precisa, mas eu acho que vamos entender onde é que tem valor. O valor está em atender a necessidade do cliente de forma cada vez mais personalizada, customizada. Então, o que eu puder para fazer isso de modo mais acessível, mais valor terá. Então, se eu puder atender o cliente a partir de uma IA, mas essa IA, de fato, simular uma pessoa, entregar valor, tudo bem, como o ChatGPT faz, né? O que não dá é assim, eu vou atender o cliente com uma máquina com uma URA, né? Que pressione, né? Lista 10 comandos, aí você fica lá 1 minuto para ouvir 10 comandos, agora sim, pressione tecla 5, aí depois a gente passa para um outro menu, e aí é uma mesma máquina, quer dizer, é máquina, né? Mas máquina atendendo pessoas de forma muito diferente. Então, acho que acho que não tenho certeza. O equilíbrio tem nessa coisa de ser transparente para o cliente, que no final das contas a gente está lá para dar suporte para ele. Como é o caso que eu citei da Estônia, né? Que abriu mão de URA e tem uma pessoa lá, né, para atender. Isso é valor para o cliente, né? Chegou ao ponto de que a gente não quer mais conversar não quer mais ser colocado em caixinha, né? Não, digite 1 para isso, 2 para aquilo, eu não quero caixinha, eu quero que alguém me ouça, me diga o que eu quero, me entenda. Talvez seja uma máquina do outro lado, mas eu não quero perceber que é uma máquina, né? Quero perceber que é uma pessoa. Então, e já tem, né? Eu conheci uma empresa numa feira que eu fui recentemente, e aí essa empresa estava apresentando um produto que foi desenvolvido para um escritório de advocacia que faz acordos, assim, vamos supor, o escritório advoga para banco, então interessa ao banco fazer acordos logo que é ajuizada a ação, porque daí você vai eliminando a possibilidade de um passivo muito grande. Perfeito. E aí eles desenvolveram uma IA, que essa IA conversa com aquela pessoa ou o advogado, e eles parametrizaram, por exemplo, se a pessoa tem 50 anos para cima, é uma IA. Se já tem, sei lá, entre 20 e 30, é outra IA.
Porque daí eles se conversam em gerações. Perfeito. Aí, finalizando, por exemplo, fica com Deus, sabe? Coisa que a pessoa não percebe que está conversando com uma IA. Perfeito. E aí eles apresentaram os números que o índice de acordo deles aumentou, porque essa IA é mais competente, digamos assim, para fechar acordos, porque daí ela vai entendendo a geração, a linguagem, ela consegue mapear tudo. É simples, né? Vamos entender que tudo que é trabalho cognitivo, e fechar um acordo é um trabalho cognitivo, né? A IA vai ser melhor do que a gente, porque você vai dizer assim, não, Marcelo, mas quer dizer que a gente não vai mais contribuir? Não, a gente tem uma contribuição gigante, enorme, né? Mas trabalho repetitivo, né? Em algum momento a gente vai deixar de ser produtivo. Né? Então, imagina um advogado que fica do outro lado no telefone falando com dezenas de pessoas ao longo do dia em busca desse acordo. Tem uma hora que esgota a capacidade cognitiva ou que diminui a capacidade cognitiva dele, né? E não esgota da IA. Né? Então, nesse sentido, acho que a gente vai aprender, está aprendendo já onde colocar energia, né? Onde que a IA não consegue ir, a gente vai, né? E onde ela consegue ir melhor. Então, isso tudo vem da tua pergunta anterior, né? A gente não tem resposta, a gente está aprendendo. E acho que isso é um lugar confortável, sabe, Ellen? Acho que a gente tem que parar com essa coisa de que era de gerações passadas. Tem a resposta. Né? Não tenho a resposta, mas estou colocando energia, estou aprendendo, estou testando, estou experimentando. Talvez essa seja a melhor resposta para o contexto atual, né? A gente não ter resposta, mas querer encontrar a resposta, querer estudar, aprender para encontrar a resposta. Eu acho que eu já sei qual é a resposta, mas eu vou fazer porque eu acho que fica interessante aqui para o nosso contexto. Justamente a gente percebe um choque de gerações na forma de empreender, que a gente percebe que essas pessoas que empreenderam lá na época em que eu te apresento os carros e você se vira aí para consumir os modelos, e as pessoas que já entraram agora nessa nova forma de mercado, a flexibilidade seria um fator determinante para que um empreendedor consiga criar produtos e serviços e ser bem-sucedido nisso? Olha, pode ser. Né? Eu estou aqui querendo ser muito preciso com o uso das palavras, né? Talvez flexibilidade no sentido que eu estou entendendo que você quis citar, né? Eu prefiro usar se manter aprendendo. Isso. Né? Porque flexibilidade, do jeito que eu compreendo, sugere eu tenho 2 ou 3 caminhos, eu vou ser flexível nesse range. Do jeito que as coisas, né, avançam, os caminhos vão sendo apresentados para mim. E eu, no meio que eles vão sendo apresentados, eu tenho que ir aprendendo sobre o que fazer. Então, exemplo, né? A gente está colocando o contexto da IA, mas tem vários outros contextos. Né? Surge um novo contexto e, a partir de agora, como é que eu gerencio? Vou dar um exemplo simples. A gente está no contexto agora. Eu não sei quando esse podcast vai ser ouvido, mas nesse momento que a gente está, há uma discussão sobre a escala de trabalho no Brasil. Mudando ou não, né, essa discussão está em voga e vamos supor que mude. Tem um contexto diferente, com base nesse novo contexto, como é que eu me adequo, né, como é que é um novo caminho, como é que eu gero valor para o meu cliente, para a minha organização. Então, novos contextos vão surgir o tempo inteiro, né? E a partir desses novos contextos, o quanto que eu sou capaz de aprender e oferecer o melhor produto. Então, resgatando a sua pergunta, ser flexível é a melhor coisa? Nesse sentido de, né, estou aberto a entender quais são as novas possibilidades e a partir das novas possibilidades, como é que eu aprendo a entregar valor desse novo contexto. Então, sim, nesse sentido. Mas não no sentido de só tem 3 alternativas, tem que me virar nessas alternativas. Né? É o primeiro sentido mesmo, que eu acho que hoje em dia a gente vive um contexto tudo tão rápido e tudo tão dinâmico que não vai ser necessariamente 3 alternativas apresentadas, né? É o completo, talvez, escuro em que eu tenha que criar uma alternativa. Exatamente. Diante desse cenário. E aí, deixa eu te perguntar aqui, eu vou me perdendo, né? Tu vê que eu vou me perdendo aqui. Falando sobre 2025 e como as coisas vêm se apresentando aí em 2024 e caminhando, né? Eu penso, pelo menos eu como consumidora, percebo que quanto mais eu aprendo, mais eu mudo o meu jeito de consumir. Então, como é que tá aí para 2025? Já tem algo nesse sentido? Eu acho que deve ter.
o comportamento, o que as pessoas podem esperar do comportamento dos consumidores para o próximo ano? Eu já comentei aqui, mas vou frisar, né? Porque essa que é a pergunta dedicada a isso, né? Vamos pensar assim, qual é o nosso contexto atual, né? Essa coisa de um tempo em que tudo é muito incerto, né? Traz um cansaço para a gente, né? Então, essa ambiguidade, essa complexidade, essa volatilidade, essa coisa do tempo VUCA, traz um cansaço, que muita gente não consegue perceber o impacto disso, claro, né? Uma coisa muito correlacionada, né? As discussões políticas, as tensões fora do país, mesmo dentro do país, né? Muita gente não consegue correlacionar, mas isso traz um cansaço. Para além disso, há uma pressão do tempo. Então, eu tendo a perceber cada vez mais, tenho menos tempo para tudo que eu quero e desejo. A gente, antes de começar aqui o podcast, estava falando sobre isso, sobre essa coisa de não conseguir fazer tudo o que a gente deseja, né? E essa pressão do tempo, então todos os fatores somados geram, tem até um livro que foi escrito sobre isso, que a gente está chamando de sociedade do cansaço. Então, estamos todos cansados o tempo inteiro, e esse fato de estarmos todos cansados o tempo inteiro traz uma tônica para o comportamento do consumo, que é o seguinte: valorizo quem resolve a minha vida. Né? Então, e aí resolver a minha vida vai ir ao encontro disso que o que as organizações agora podem fazer para o tempo inteiro estar atentos para qual é o progresso, o que o consumidor está buscando. Eu vou dar um exemplo muito claro, talvez até um pouco fora do contexto, mas só para a gente entender o quanto que a sociedade do cansaço está fazendo a gente valorizar alguns produtos. Né? A gente tem um produto local, né, que aliás já tem vários concorrentes, que é uma farinha, né, uma farofa ensacada, né, um saco embalado a vácuo que mantém a farofa crocante, saborosa. Né? Tem várias marcas já no mercado, né, servindo essa farofa. Né? Aqui em Belém, que é onde nós estamos, né, todas as famílias paraenses, eu acredito que tem uma receita de como fazer farofa, tem sua própria receita, sabe fazer farofa, né? A gente é o estado do Brasil que mais consome farinha, então farinha é uma coisa nossa. Né? Então, acho que qualquer adolescente, não nem dizer criança, mas qualquer adolescente sabe pegar uma frigideira, colocar manteiga, colocar farinha e fazer a sua farofa. Pois bem, 1 litro de farinha hoje na feira custa aproximadamente R$6. Aí, dependendo de onde vier a farinha, pode custar um pouco mais, mas em média R$6. A farofa ensacada, pronta, um pacote de 300 gramas, que é o que normalmente se vende, custa 20. Ou seja, se eu pegar 900 gramas ou perto de 1 quilo, eu estou falando de R$60. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a farofa sem estar pronta na feira custa 6, a farofa pronta, né, no supermercado ou numa conveniência eu pegar custa 60, né, o litro ou o quilo de um para outro. Então imagina, esse é o preço da conveniência hoje. Né? Esse é o preço de você me ajudar no que é importante para mim. Eu chego a pagar 10 vezes mais, né, para ter a conveniência de ter a farofa pronta, abrir o saquinho e servir. E olha que eu não estou falando de uma tarefa tão difícil assim, né? É pegar uma frigideira, né, aquecer uma manteiga e fazer a farofa. Né? Excepcionante, pode ter como as pessoas podem dizer assim: eu não sei fazer a farofa, não sei cozinhar, mas não é uma tarefa tão complexa. E para ter a praticidade, a conveniência de ter a farofa como eu quero, gostosa, pronta, eu pago 10 vezes mais do que o insumo do produto. Então, quero com esse exemplo bem simples dizer para todos nós, extrapolem isso para tudo na vida, né? Estamos cansados. Né? E como estamos cansados, eu começo a valorizar muito produtos, serviços, tudo mundo que resolve a minha vida. E aí isso vai, claro, para o direito, para o exercício do direito, para o exercício, né, de uma operação de restaurante ou mesmo de uma operação de um produto alimentício, né, como eu citei. Então é isso que a gente pode esperar. A gente pode esperar em 2025 um consumidor ainda mais cansado. Né? Estamos cansados. Né? E nesse sentido, um consumidor valorizando ainda mais quem serve ele e quem ajuda a vida dele a ser menos cansativa. Então, não canse o seu cliente. Qualquer esforço, tempo, não estou nem falando de dinheiro, né? Dinheiro é um esforço também, mas usou o tempo do cliente de forma indevida, né?
fez ele se esforçar mais do que ele deveria para atingir o que ele quer atingir, você vai ser penalizado, você vai ficar fora do jogo, né? Ele vai encontrar uma outra pessoa que vai fazer com que ele atinja o que ele está procurando, né? Então, quer crescer em 2025, quer colocar alguma coisa em prática, tenha isso em mente, meu cliente está cansado. Como é que eu posso fazer para melhorar a vida dele, né? Com base nessa coisa do cansaço. Tudo que você fizer para tirar essa carga vai satisfazer o teu cliente. Ou seja, não é só pensar em novos produtos ou serviços, mas em novas formas de servir, inclusive enxugando os processos da empresa, né? Tem empresa que para você fazer uma contratação é uma luta, é todo um passo a passo, ou para conseguir acesso a alguém, né? E aí, quanto mais enxuto o processo, melhor. Exatamente. Perfeito. E aí acho que eu tenho certeza que todos nós conseguimos olhar para os nossos negócios e ver onde é que a gente está sendo burocrático com o nosso cliente, onde é que a gente está fazendo ele gastar mais tempo, mais energia do que necessário, e a gente consegue ver, se eu eliminar isso daqui, mais tempo que sobra para o cliente, né? Ah, mas isso aqui é tão rápido, é só vir aqui e assinar um papel, você não vai levar nem 15 minutos. Pense na coisa da farofa, né? A gente não quer ter mais nenhum trabalho de aquecer a frigideira, colocar manteiga. Se estiver pronta, eu compro e pago 10 vezes mais por isso. Então, é disso que a gente está tratando, né? Quanto mais eu puder salvar o tempo da vida do cliente, melhor, isso tem mais valor percebido. Legal, Marcelo. Nunca pensaria nessa resposta aí, foi muito legal. Mas estamos cansados, você percebe isso? Não, eu como consumidora venho pensando, tanto cansada, mas às vezes a gente não se põe talvez seja isso, a gente não troca às vezes o papel, né? Sim. E aí é pensar como consumidora, como eu me sinto, então como uma pessoa que serve, como é que eu vou servir, né? Exatamente. Bem interessante. Eu inclusive, tenho uma empresa que eu consumo que ela faz a gestão da saúde da minha cachorrinha. Olha aí. E aí eu dizendo para a menina da vacina, da minha filha, eu queria uma empresa que fizesse a gestão da saúde da minha filha também, porque daí ia ficar lindo, né? Poupava meu tempo, porque também ficar pensando no que precisa e ligando nas... Olha o que é valor para você, poupar o seu tempo, né? Você precisa de tempo, você quer tempo, né? Qualquer e justamente pelo cansaço. Todos estamos, né? Exatamente. E aí... A gente também está vivendo uma era de propósitos e sustentabilidade, né? As pessoas... e aqui no Pará, especificamente, agora em 2025, vai ter a COP30, então não se fala em outra coisa. As marcas todas, né? As empresas como um todo também precisam pensar em como elas se tornam sustentáveis ou seus negócios se mostram sustentáveis e também com relação ao propósito dela. Eu até fiz um curso lá contigo, né, sobre propósito, e aquilo ali mudou bastante a minha percepção de valor das coisas que eu entrego ou que eu consumo. Mas você acha que como é que é esse comportamento dentro de propósito e sustentabilidade quando eu penso também nesse mercado 5.0? Perfeito. Você sabe que o propósito nessa coisa do marketing evoluindo nesses números, 1, 2, 3, 4, 5, ele está até antes, né? Se eu não me engano, é o 3.0 ou 4.0, que é quando a gente ganha a consciência de que não é só entregar o produto, mas fazer o bem para a comunidade. Então, você imagina que a gente saiu do produto e aí foi avançando em orientação para o cliente, cada vez mais orientação para o cliente, só que antes de chegar no one-to-one, 1 para 1, a gente chegou no 1 para muitos, né? Que é para a comunidade. E aí nasceu, ou entendeu-se, né, que as organizações iriam avançar no sentido de que elas compreendessem de que elas fazem parte de um ecossistema, tudo tem que ter interligado e eu preciso fazer o bem para a comunidade, né, para a minha comunidade de clientes, né? E esse, então, é um entendimento do propósito. Então, é até, tipo, pauta passada, entendeu? Mas, mais uma vez, por que é importante você trazer dessa forma, né? Você está sendo muito coerente com as suas perguntas e o teu discurso, Ellen. Porque, como eu disse, ainda tem gente com a mente do marketing 1.0, ainda pensando em ganhar escala vendendo mais produto, né? Então, essa é uma questão evolutiva de consciência, né? Para a gente chegar no one-to-one, né, 1 para 1 mesmo, a gente passa por isso de 1 para muitos, né? Que é um entendimento de que, imagina, o meu negócio só vai ser sustentável mesmo, e aí sustentabilidade no sentido mais amplo, não apenas ambientalmente, né? Mas também ambientalmente, mas ele só vai ser sustentável, só vai durar gerações
se ele fizer parte da vida de gerações. Então, nada mais natural do que nós concebemos que propósito das organizações é fundamental. Porque o produto muda, a forma da gente servir o consumidor muda, mas o propósito em si, teoricamente, não. Né? Então, o exemplo que eu comentei muito, né? A gente pega uma empresa centenária como a Disney. Né? A Disney mudou nesses 100 anos muitos produtos dela. Né? Não, lá atrás, quando o Walt Disney montou a Disney em 1922, né, não estava nem montando a Disney, estava criando o Mickey Mouse, né, era um estúdio que produzia desenhos do Mickey Mouse, né, 100 anos atrás. E hoje evoluiu para o principal negócio da Disney ser o streaming, né, o canal de streaming dela. Né. Então, no meio disso, teve até parque de diversão no meio, que ainda existe, né, mas hoje a principal fonte de receita é o streaming. Então, o produto, a forma como a Disney entrega o propósito dela, que é criar felicidade, o Walt Disney escreveu esse propósito na década de 50, quando ele fundou a Disneylândia, é o mesmo. Então, ele diz assim, Disney, propósito da Disney, nós queremos felicidade. Então, criar felicidade, né, é o propósito da Disney nesses 100 anos. Né? Agora, como você entrega esse propósito muda. Então, o produto muda, mas o propósito da organização não. Né? E faz todo sentido a gente entender que, então, que uma organização, para ser sustentável, para ser perene, ela precisa desse senso de entendimento do propósito. Né? Qual é a minha razão de existir? Como é que eu me relaciono com a minha comunidade de clientes e com toda a comunidade, não só de clientes, mas todas as minhas partes interessadas. Né? Então, assim que eu respondo a tua pergunta, onde é que está encaixado isso? Está encaixado nessa evolução de consciência empreendedora, né? Antes até do 5.0, né? Que a gente já entende que não é nem mais um para muitos, né? Eu com a comunidade, é eu com cada indivíduo, eu com cada ser humano individualmente. Né? E aí a tecnologia vai me possibilitar isso, como é o caso de uma IA que conversa um a um, né? Independente de ela estar conversando com um para muitos, você está conversando com um a um. Então, para chegar nesse um a um, tem um passo no meio que é um para muitos. Então, eu não vendo só produto, você não vende só consultoria jurídica, você provoca um impacto na vida das pessoas que você serve, e quando você ganha essa consciência de que eu não vendo só consultoria jurídica, mas eu vendendo consultoria jurídica, eu provoco um impacto positivo, ou posso provocar um impacto positivo, isso sim, esse impacto positivo tende a ser perene. Então, resumidamente, assim, já passou da hora. Quem não compreendeu qual é o seu propósito, o propósito da sua organização, e o quanto que isso torna ela mais sustentável, já passou da hora de você compreender isso. Então, isso é lição até ultrapassada, né? Mas, se não chegou o seu momento, faça, né? Faça a reflexão de qual é o propósito da sua organização. Vai ser muito útil para o contexto atual e ainda mais para o que virá, né? E aí uma dica que eu dou de não especialista, mas que participou lá do teu curso, Sim. é que não romantize o propósito, porque às vezes a gente pega o propósito aí do coach, digamos assim, Sim. né? Aquele propósito da vida que te faz levantar da cama, que te move. Não é esse propósito. Né? O propósito empresarial, ele é um propósito muito mais, digamos assim, palpável até do que algo romantizado. E aí fica a dica, pesquisa sobre isso. Exatamente. Aí, né? E aí, uma coisa que nessa dinamicidade do mercado, as pessoas que ficam muito presas ao que criaram. Sim. Né? Eu acho bem legal quando você traz assim, porque o clube de aprendizagem, ele vai mudando e não sei o quê. Então, o teu negócio, você entende que ele é algo que hoje está posto de uma forma, mas amanhã pode se colocar de outra. Sim. Só que muita gente fica ainda preso. Então, muita gente está preso em 2023, a gente já está chegando em 2025. Sim. Tipo isso, assim. E aí, onde é que está essa dificuldade? E eu vou te explicar de onde veio essa minha pergunta. Eu vi um vídeo teu que começava com essa pergunta, né? O que nos impede de repensar nossos produtos e serviços? E aí esse vídeo me impactou nesse sentido de, realmente, o que nos impede? Às vezes é algo que aquela coisa, eu criei amor ao que eu criei, né? Eu tenho amor ao que eu criei e aí eu não consigo repensar, enfim. Mas aí, o que eu quero saber com tudo isso? Por que você acredita que tantas empresas enfrentam essa resistência de repensar produtos e serviços? Você sabe, Ellen, eu estou nessa coisa do Aldeia,
para quem não, né, só me apresentando um pouco mais, né, para quem ainda não compreendeu, né, meu papel principal no Aldeia é a cada trimestre fazer curadoria, né, do melhor livro escrito dentro da competência que a gente quer desenvolver. A próxima competência agora, de janeiro a março de 2025, vai ser mentalidade. E por conta disso eu venho lendo livros para escolher o melhor livro, e nessa coisa de aprender sobre mentalidade, está muito claro que sim, a próxima competência que todos nós devemos ter como seres humanos é a capacidade de se manter aprendendo. Então, assim, o que define uma mentalidade vencedora? De uma forma muito tacanha aqui, né? Simplista, né? Mas, enfim, que nos motive, né? Eu quero vencer na vida, eu quero prosperar, quero que o meu negócio prospere. O que define isso é a sua capacidade de se manter aprendendo. Tá, e o que te impede de se manter aprendendo? É exatamente o apego às tuas crenças, ao que você produziu. Então, respondendo a tua pergunta, o que impede as pessoas de criar novos produtos ou de renovar é a dificuldade de se manter aprendendo. Então, se a gente for falar de gerações, né, de fato, a gente não precisava rever os nossos aprendizados, as nossas informações de forma tão rápida como gerações passadas o fizeram, né? Então, a geração Baby Boomer ficou da Segunda Guerra Mundial até a década de 80, 90, década de 80 pelo menos, com os mesmos valores, com as mesmas crenças, né? 30 a 40 anos. Né? Então, hoje, por conta, mais uma vez, desse tempo que a gente entende, tempo VUCA, tudo é volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? A gente precisa dessa capacidade de aprendizagem. Isso está sendo posto de forma muito recente. De 2010 para cá começaram a ser produzidos vários livros sobre essa coisa de aprender, se manter aprendendo, aprender, reaprender, aprender. Tem muita gente escrevendo sobre isso, mas é uma coisa recente. Né? É daí que nasceu até a expressão lifelong learning, né? Que é se manter aprendendo ao longo da vida. Né? Então, é isso que impede. Né? O que impede é essa dificuldade de a gente se manter aprendendo, né? E essa dificuldade de se manter aprendendo tem muitas coisas, né? Parece que vai cansar, porque agora eu vou ter que voltar para a faculdade para estudar. Não é isso. Eu só vou ter que, de fato, abrir a minha mente para essas novas possibilidades. Então, aí tem vários frames teóricos, vários autores dando nomes diferentes. Talvez a dica que eu possa dar aqui para quem está acompanhando esse podcast, que é o livro que eu entendo que melhor explorou isso, é o livro Mindset, da Carol Dweck, é um clássico dos negócios, que ela diz que a gente tem dois tipos de mindset, o mindset fixo e o mindset de crescimento. E basicamente o que diferencia o mindset fixo é quando eu penso que tudo na minha vida vai ser assim. Né? Então, é isso que eu acredito, ninguém vai mudar. Né? E o mindset de crescimento é quando eu encaro as coisas assim, tudo que eu estou fazendo agora pode ser diferente, e se eu errei, eu vou aprender a fazer melhor. Então, o mindset de crescimento é a pessoa que diz assim, tudo que eu estou fazendo vai ficar melhor ainda, eu estou aprendendo. O que a Carol traz de coisa interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, é que a gente tem mindsets fixos de crescimento na nossa vida dependendo das dimensões. Então, é possível que você tenha um mindset fixo, por exemplo, no relacionamento, diga assim, eu só vou ser feliz se eu encontrar uma mulher ou um homem assim, assado, e tenho um mindset de crescimento nos negócios. Eu estou o tempo inteiro aprendendo, evoluindo, né? E o inverso é verdadeiro. Uhum. Você tem um mindset de crescimento no relacionamento, né? Ou seja, a relação sempre pode ficar melhor se a gente continuar conversando, aprendendo com o outro, né? E mindset fixo para os negócios. Eu só sei fazer isso dessa forma, se não for assim, eu não sei mais como fazer, como reinventar o produto. Então, indico o livro da Carol Dweck. Inclusive agora, esse ano, 2024, lançaram a continuação desse livro, não escrita por ela, mas escrita por um discípulo dela, foi aluno dela, escreveu um artigo com ela, e é chamado Mindset de Crescimento, e já com fórmulas para você exercitar o desenvolvimento do mindset que te permite aprender o tempo inteiro. Então, é isso. O que impede a gente é essa falta de compreensão de que a gente precisa estar aprendendo o tempo inteiro. É uma coisa nova, então né? Diminui a ansiedade, acalma o coração. A gente não estava preparado para isso, para essa coisa de se manter aprendendo ao longo da vida inteira. Não estava assim, pelo menos a geração com 40 anos, né? Mas acho que a geração com 20 anos aí, essa geração já sabe que já nasceu nesse contexto VUCA,
já sabe que tem que se manter aprendendo, então é um conflito de gerações também isso. Mas é isso, se mantém aprendendo para sair dessa armadilha. Eu só sei que nada sei, então tá na moda, né? Exatamente, estava lá o Sócrates, né? Há 2000 anos atrás, mais ele já estava falando ali as tendências. Você precisa aprender o tempo inteiro, né? É isso. É muito, assim, eu vou fazer uma observação que às vezes me passa pela cabeça. Mas a gente, à medida que a gente evolui, a gente revisita muita coisa que foi no passado, né? Essa questão, por exemplo, quando eu estava atuando exclusivamente para a saúde, era uma coisa que eu sempre defendia, né? Porque a gente fala muito sobre humanização na saúde. Falei, gente, mas eu fiquei pensando, se os ETs olhassem e falassem assim, um treinamento para humanização, mas como é que você vai ensinar a ser humano? Você já é humano, né? Aí você fica assim. Então, a gente meio que vai retomando coisas que a gente perdeu no meio do caminho, né? Então, assim, perfeito. A humildade de aprender, de estudar, de entender que o que eu sei não é absoluto, que amanhã tudo já pode ter mudado, eu preciso perfeito. Continuar aprendendo. Essas filosofias da madrugada, né? É quase mesa de bar, né? Tipo isso. Assim. Mas ajuda a gente a compreender melhor o que a gente está vivendo. E aí, lá no Aldeia, vocês trabalham essa questão dessa comunidade que tem... Hoje está com quantos empreendedores? São muitos, eu coloquei. Aproximadamente 500. Eu digo aproximadamente 500 porque na comunidade regular mesmo a gente está com 300 e alguma coisa e a gente tem alguns programas corporativos, né? Apoia algumas empresas em company e desenvolver esses colaboradores. Então, começa programa, então hoje aproximadamente 500 somando os programas corporativos, os nossos programas corporativos da Aldeia e o Aldeia regular, né? Eu anotei que eu fiquei com medo de falar e trazer algum dado errado, né? São aproximadamente 500. E aí, dentro disso, desse mercado de aprendizado, de não só sei que nada sei, né? Como é que você encara essa... Porque, na verdade, acaba sendo uma folha em branco para ti, né? Sim. Assim, poder explorar isso. E como é que tu te sente... desenvolvendo empreendedores e sabendo que o teu propósito ele faz a diferença no mercado que a gente está inserido, por exemplo? Acho que do jeito que você construiu a pergunta, né, não tem como dizer que eu não me sinta bem, né? É isso, né? Participar dessa jornada de aprendizagem das pessoas é sempre muito gratificante, né? É isso, proposta. Mas acho que eu vou pegar um pouco do gancho que você trouxe há pouco, né? Dessa coisa de não romantizar propósito, né? O propósito, de fato, é bonito, é romântico. A entrega dele no dia a dia nem sempre vai ser, né? Então, nem sempre é fácil, né? Porque a gente está aprendendo, então teste, experimenta. Às vezes experimenta uma coisa, não deu certo no sentido, não engajou, né? A gente percebeu que não entregou valor, usou o tempo da pessoa, do nosso assinante, de forma indevida, ele percebeu o cansaço, aí ele cai fora, não continua, né? É dizer, dói, né? Poxa, né? Lá fui eu, né? Pensei que estava certo, não estava, né? Não é legal, né? Ninguém gosta de passar por esses momentos em que a gente percebe que a gente, por mais que a gente tivesse boa fé e boa intenção, não entregamos o nosso melhor, né? Porque não houve a percepção de valor do outro lado. Mas o propósito mantém a gente aceso, né? Tudo bem, né? E aí o mindset de crescimento também. Foi só um aprendizado, já sei que isso não é o caminho, né? Vamos fazer melhor no dia seguinte, né? Então, aprende e se mantém fiel ao propósito. Enquanto a gente acreditar, e a gente acredita e vê o resultado, né? Que a gente faz parte dessa jornada de desenvolvimento das pessoas, do empreendedor, né? Isso é maravilhoso, né? Isso de fato... É um clichê, eu sei, mas não tem dinheiro que remunere, né? E tem, claro, tem dinheiro que remunere, é um negócio, mas é uma remuneração adicional, né? Muito legal quando a gente entende o nosso propósito. E aí, talvez esteja a melhor razão para quem ainda não encontrou o seu propósito, e de fato eu encontro, todos nós temos o nosso propósito, que eventualmente ele não ficou tão claro para a gente, mas a gente já vive de alguma forma o nosso propósito, vá ao encontro, né, dessa coisa do seu propósito, porque eu tenho certeza que isso atenua, né? Não diminui, mas atenua as pressões no dia a dia, as decepções no dia a dia. Então é assim que eu me sinto preparado para as adversidades do dia a dia. É um gás para dar o combustível para o mindset de crescimento. Né? É isso, exatamente. E aí, nesse contexto, tu terias alguma ferramenta
ou práticas que você recomendaria para os empreendedores que estão aqui assistindo a gente para inovar dentro do seu negócio, do relacionamento com seus clientes, dentro de tudo isso que a gente já falou? Você usa de alguma ferramenta ou recomenda? Eu vou ter que falar o que eu acredito, vai parecer uma autopropaganda, mas é ler livro, né? Ler, tem vários estudos já comprovados, nem precisava disso, né? De que a leitura, ela desenvolve a nossa capacidade cognitiva, desenvolve sinapses, né? Então eu consigo ter um repertório que me faz ter um pensamento de maior qualidade, no sentido de resolver problemas, porque eu tenho um repertório mais ampliado, de forma mais eficaz, mais eficiente. E, para além disso, eu tenho contato com um novo conhecimento, né? Então, eu só recomendo que você vá ler o que vai ao encontro de uma dor que você tem ou de algum ganho que você queira obter. Porque nós adultos, né, diferentemente da criança, que é uma esponja, que quer aprender sobre tudo, a gente quer aprender sobre coisas que a gente acredita que tem valor para a nossa vida. Então, se você está, por exemplo, enfrentando um desafio de liderança de pessoas e está entendendo que isso é um valor para você, vá ler sobre liderança, né? E se agora você está enfrentando outro desafio, que é relacionamento com o mercado, você pensa que seu negócio está estagnado, precisa de uma revisão, vá ler sobre, né, mercado, marketing, questão de produto. Essa coisa de ler livro é o hábito, é a ferramenta que eu uso, né? É também o meu negócio, então pode parecer uma autopropaganda, mas definitivamente não é. É algo super valioso, ainda mais no contexto atual em que a gente está ficando cada vez mais dependente da tela. Soltar um pouco da coisa da tela e ler é um exercício fundamental. Então essa é a dica que eu deixo, leia. Que é aquela coisa do retorno novamente, né? De novo, né? Porque eu acho que a leitura, ela traz um ritmo que mesmo que você, claro, você está ali fazendo um exercício cerebral ali, sim, né? Claro, você vai acabar se cansando em algum momento, mas é um ritmo mais desacelerado do que estar com uma tela e recebendo milhares de informações. Que é o nosso ritmo, né, Ellen? Que é o nosso ritmo. Eu costumo dizer, quando a gente está lendo e a gente não entende uma página do livro, o que a gente faz? A gente volta para a página para ler de novo, né? Esse é o nosso ritmo de aprendizagem. Uhum. Então, o ato da leitura contém o próprio ritmo da nossa aprendizagem, né? É diferentemente, de fato, como você citou, de uma tela, né? Que a gente fica no scroll, que é com muito estímulo. De fato, você fica muito estimulado, mas com pouca retenção de aprendizado, né? Então, leia. Isso. Essa geração tá precisando desses resgates, total, né? Total. E aí, Marcelo, nesse contexto aí que a gente falava do mercado 5.0, criar conexões autênticas talvez seja também o boom do momento, sim, né? Na sua visão, quais práticas ou princípios são essenciais para construir relacionamentos mais genuínos entre as marcas e os consumidores? Acho que a primeira coisa, essa é a essência do marketing de fato 5.0, né, que a gente vai deixa de ser o 1 para muitos, né, resgatando o frame teórico aqui no propósito, e vai para o 1 para 1, né, relacionamento 1 a 1. A melhor prática diz assim, vamos entender como é que começa todo um relacionamento. Primeiro com a identificação. Por que eu quero dizer isso? Porque tem muita organização ainda que nem identifica o seu cliente, né? Claro que dependendo da atividade, isso é óbvio. Por exemplo, uma atividade como uma advocacia. Então, é óbvio, tá? O seu cliente está identificado lá, né? Não tem como, né? Pressupõe isso, né? Mas vamos imaginar um bar, um restaurante, né? Passam centenas de clientes por lá e eu nem sei quem está passando. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, alguns negócios já começaram a avançar. Então, os famosos programas de fidelidade, clubes de relacionamento têm essa função, né? Então, você vai numa farmácia hoje, você já deixa o CPF. Então, aquilo ali é para, pelo menos, para que essa empresa possa começar a se relacionar de forma mais autêntica comigo, primeiro ela precisa me identificar. Então o Marcelo é um cara que começou a tomar remédio de hipertensão, né? Então, hipertensão é uma doença sem cura, né? Vai acompanhar ele pro resto da vida. Meu papel, então, é fazer parte desse relacionamento ao longo da vida. Então, se eu não identificar o cliente, eu não consigo nem fazer parte disso. Então, mais uma vez, para algumas atividades isso é óbvio, é inerente, né? Contratar um advogado vai estar lá, porque, né? A identificação. Mas para outras atividades, eu diria que a primeira prática é essa,
use um sistema de CRM, adote um sistema de CRM, identifique e a partir daí comece então a clusterizar ou agrupar os seus clientes por necessidades distintas. Então é como a gente não vai, se você está num estágio muito atrasado para construir essa relação 1 a 1, antes de querer construir uma relação 1 a 1 com 3 mil clientes, então identifique ou grupe seus clientes em 5 grupos de necessidades para começar a fazer uma gestão de relacionamento em grupos de 5 tipos de clientes, até o momento em que você vai chegar no que o Felipe Cota chama hoje, né, do 6.0, que é 1 para 1, que a organização vai entender o que é 1 para 1. Mais uma vez, para você entender o que seria 1 para 1, pensa no ChatGPT conversando com você. É 1 para 1. Ali ele está conversando 1 para 1, atendendo cada necessidade de forma super personalizada. Você faz uma pergunta e ele te responde. 1 para 1, né? Então, no futuro, é isso que a gente espera das organizações, né? 1 para 1. Né? No presente, diria que a gente está no 1 para grupos de clientes. Né? Então, as organizações estão entendendo, eu tenho um exemplo, uma doceria. Eu tenho aqui o iFood para o cliente que quer se relacionar comigo, quer pedir agora e não quer vir aqui na minha loja. Eu tenho a minha loja para atender o cliente que quer vir aqui para uma experiência. Eu tenho a área de eventos para atender o cliente na casa dele ou encomenda. Então, ele desenvolve 3 serviços diferentes para 3 grupos de clientes ou 3 necessidades de clientes diferentes. E, né, a empresa vai fazer, ela não faz 1 para 1, mas ela faz 1 para grupos de clientes. Então, a recomendação que eu dou clara, né? Se você não identifica o cliente ainda, está atrasado também, comece a identificar. E depois da identificação, comece a tentar agrupar o cliente por necessidades e oferecer serviços, produtos para essas necessidades distintas. Até o momento que você vai chegar no 1 para 1. Né? Mas antes disso, tem um caminho que algumas empresas têm que percorrer ainda. Isso que você falou, visualizei totalmente na Drogazil. A Drogazil, eu já me sinto como se fosse assim, uma farmácia de bairro. Eles não têm uma rotatividade de pessoas, então aqueles atendentes já estavam treinados para te atender bem, mas eles conseguem saber, por exemplo, na época que eu estava grávida, eles sabiam que eu estava grávida, não só pela barriga, mas sem barriga, sabiam que eu tinha tido neném, talvez pelo meu perfil de consumo. Exatamente. E eles perguntam, e é uma coisa interessante, aí você se sente assim conhecido. Às vezes não, às vezes é só a informação que está ali no sistema sendo dado para eles, né? Mas é isso que o cliente precisa. É isso que o cliente precisa. Se sentir acolhido, identificado, né? Para haver a possibilidade dessa conexão, como você, né, sugeriu. Nem acho que eles conseguem, né, 100% das vezes, gerar esse sentimento de conexão. Mas pelo menos as ferramentas para isso eles têm. Que é esse banco de dados, essa informação para possibilitar isso. Bem isso legal, mesmo, uma ferramenta bem bacana que você trouxe. A gente vai caminhando aqui para o final, que o Cleiton já levantou a placa ali. Esse Cleiton estraga prazeres, né, Cleiton? E aí eu quero te perguntar, se você pudesse dar um único conselho, já pelo tempo aqui, para os empreendedores em 2025, se prepararem para 2025, né? Qual seria o conselho que você traria para a gente? Acho que é isso que a gente vem falando agora no final, mantenha-se aprendendo, né? Seguramente... você sabe que quando eu montei o Aldeia fez 3 anos, né? Isso, obviamente, já era uma necessidade que eu percebia, não é só minha, né? Já estava lá o contexto do lifelong learning, da gente se manter aprendendo, por isso o clube. Então, se manter lendo livros de negócios, para se manter aprendendo coisas novas. Mas, à medida que o tempo vai avançando e a gente vai entendendo os efeitos desse mundo cada vez mais complexo, a gente vai ganhando consciência do quanto que é importante a gente se manter aprendendo, né? Então, a sustentabilidade do negócio, o crescimento do seu negócio só vai haver em um contexto de aprendizagem contínua, né? Então, seguramente, isso não é só meu, né? Se você olhar para qualquer lugar, qualquer grande líder vai falar sobre isso. Mas talvez até me ocorreu agora um caso muito interessante, né? De um líder que eu admiro muito para contar para todos que estão acompanhando a gente aqui. O Satya Nadella é o CEO da Microsoft nos últimos 10 anos. Eu acho que eu comentei isso para você quando você fez o curso do propósito, né? E ele foi o CEO que veio depois do Steve Ballmer. O Steve Ballmer ele ficou pouco tempo, antes dele foi o Bill Gates, né? Então, pouca gente conhece Satya Nadella porque ele é indiano, humilde, muito recluso, né? Discreta, melhor do que humilde, discreto.
Mas ele, em 10 anos como CEO da Microsoft, ele valorizou o valor da Microsoft em 10 vezes. Né? Imagina, já era uma empresa gigante e fez essa empresa crescer 10 vezes em valor de mercado. Né? O que ele fez? Ele escreveu recentemente um livro, no Satya Nadella, chamado Aperte F5, né? Que é aquela coisa do refresh, né? De atualizar. E nesse livro ele diz o seguinte, quando ele pegou a Microsoft, a gestão da Microsoft, ele percebeu que a Microsoft era uma empresa que achava que sabia tudo. Então as pessoas trabalhavam na Microsoft, uma empresa, né, imagina, que dominava o mundo, né, na tecnologia, né, criada pelo Bill Gates, liderada pelo Bill Gates, né, que é o Windows e tudo mais, que era uma empresa que sabia tudo, achava que sabia tudo, e ele percebeu que a Microsoft vinha perdendo competitividade, né, ia ficando para trás. Ele percebeu que só podia fazer a Microsoft voltar a crescer se ele trocasse a cultura de uma empresa que sabe tudo para uma empresa que aprende tudo, né? Então, ele passou os últimos 10 anos mudando a cultura da Microsoft e literalmente tirando fora da empresa as pessoas que achavam que já sabiam tudo e mantendo na empresa ou promovendo as pessoas que sabem, que não sabem tudo e que querem aprender sobre tudo, né? Então, ele diz assim, depois de 10 anos ele transformou a Microsoft numa empresa que sabia tudo, agora numa empresa que aprende sobre tudo. Né? E por conta disso o resultado veio, né? A empresa multiplicou 10 vezes. Né? Então, citando um grande caso, né? Um grande exemplo, não vou falar que é só meu, né? Qualquer grande líder hoje de uma organização proeminente sabe disso. Né? Mas eu também, é a minha dica, caminhando para um próximo ano, para os próximos anos, mantenha-se aprendendo. Essa é a dica. Fantástico. Maravilhoso. Nossa, gente, eu estou aqui em êxtase, né? Porque eu adoro ouvir o Marcelo e é isso. Eu acho que é algo que eu acredito também. A gente nunca vai chegar num dia em que eu sei de tudo, né? Sim. Acho que a gente morre não sabendo de tudo. Exatamente. E isso é o legal da vida e do dia a dia, né? Muito Marcelo, tenho, muito a te agradecer. Eu sei que o teu tempo é bem corrido. E eu fiquei muito honrada, de verdade, quando você aceitou o convite. Vibrei, falei, meu Deus, Marcelo vai lá no podcast. E a gente ficou realmente muito feliz, a Amanda e eu. Tenho certeza que foi um podcast assim que as pessoas vão aproveitar bastante. Sim. E como elas também vão ficar suas fãs, onde é que a gente pode, as pessoas podem encontrar o Aldeia? Sim. Como é que as pessoas podem se conectar aí contigo? Vamos lá, boaventuralab.com.br é o nosso site, né? Lá se entrar você pode fazer assinatura, vir fazer parte da comunidade. Quer seguir a gente no Instagram, também @boaventuralab. Chega junto e vamos começar essa nossa jornada de aprendizagem. Vamos sim, em janeiro eu tô lá, viu? Maravilha, obrigado. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Próximo programa, espero estar aqui com a Amanda, porque hoje fiquei aqui como se fosse iniciante mesmo, fiquei bem nervosa, ainda bem que era o Marcelo, uma pessoa que eu gosto muito, confio, então fiquei um pouco mais tranquila. Mas no próximo, a Amanda estará aqui conosco com certeza, e o próximo vai ser em 2025 já, né? Esse é o último de 2024, então também já vou aproveitar para desejar aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, e até o próximo. Obrigada. 2025 incrível pra gente. Vamos lá. Vamos.